Bem-vindo a mais um VCast. Meu nome é Vinícius Musselman e hoje eu tenho a alegria de aqui na Conferência Fiel Jovens 2019 estar com o reverendo Augusto Nicodemos, que foi um dos nossos palestrantes. Obrigado por estar aqui entre nós, Augusto. Claro, para mim foi um prazer. Estou muito animado com a conferência. Espero que se repita mais vezes, cada vez mais jovens possam participar da conferência e conhecer a boa teologia. Isso é bom. Você lançou um livro alguns anos atrás sobre apóstolos, né? E deu todo um burburinho aí sobre a importância dele, né, no contexto brasileiro. Nós estamos estudando aqui sobre os atributos de Deus. E quando a gente vai para Efésios, nós vemos que a exaltação de Cristo significa que ele concede dons. Né? E ele concedeu uns para apóstolos e outros para profetas. O que significa isso? O que são apóstolos? O que são profetas, Augusto? Sim, Vinícius. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que nessa passagem particularmente, Paulo ainda não está falando sobre dons. Ele fala sobre dons um pouquinho antes, quando ele fala que Cristo subiu às alturas e concedeu dons aos homens. E aí ele diz, e ele concedeu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, ali ele não está falando de dons, ele está falando que Deus deu à igreja pessoas que eram apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres. O que significa que Deus capacitou com dons e habilidades essas pessoas para o desempenho dos santos e para a edificação do corpo de Cristo. Apóstolos foram aquelas pessoas que Deus deu à igreja e que tinham sido testemunhas da ressurreição de Cristo, que foram chamadas particularmente, individualmente, pelo Cristo encarnado, a quem foi dada a função de lançar os fundamentos da igreja e de serem testemunhos da ressurreição. E nessa categoria só existem os 12 que foram discípulos de Jesus, excetuando Judas, que foi substituído por Matias, e o próprio apóstolo Paulo. Eles são os únicos que cumprem a condição do apostolado, que era testemunha da ressurreição, lançar o fundamento da igreja e pregar o evangelho com sinais e prodígios, testificando de que aquela mensagem de fato era da parte de Deus. Então, nesse sentido, Deus deu essas pessoas para a igreja. E elas continuam conosco através dos seus escritos. Então, hoje, se você perguntar, a igreja tem apóstolos? Sim. Pedro, Paulo, João, Mateus, eles todos estão conosco através dos escritos que eles nos legaram. É por isso que a gente chama a igreja de igreja apostólica. Até hoje ela é apostólica. Algumas pessoas dizem que, né, pegando Efésios 4, se é para edificação e amadurecimento da igreja, então, como a igreja não está plenamente madura, você precisaria dos apóstolos até hoje. Então, isso não é verdade. Você precisa dos apóstolos, mas não necessariamente de uma sucessão apostólica. Exatamente. O problema não é apóstolo, porque nós precisamos dos apóstolos. Mas eles estão disponíveis. Eu abro minha Bíblia, eu me encontro com o apóstolo Paulo, me encontro com o apóstolo Pedro, me encontro com o apóstolo João, o apóstolo Mateus. E ali eu aprendo deles aquilo que Cristo revelou para eles e quais são os fundamentos da igreja. O que não existe é sucessão apostólica, como você corretamente colocou. O número era limitado, limitou-se a 12, porque corresponde aos 12 patriarcas do Antigo Testamento. O novo Israel, a igreja, tem 12 apóstolos, como o Antigo Israel teve 12 patriarcas, que eram os filhos de Jacó. Paulo sabe que ele não faz parte dos 12, ele entra como o 13º, ele diz até que ele nasceu fora do tempo, não é? Mas ele tem a mesma autoridade do que os 12, e ele diz que ele foi o último a quem Cristo apareceu depois da sua ressurreição, com isso fechando a sequência de aparições de Cristo, né, como o Senhor ressurreto, para a constituição de apóstolos. Então, nós precisamos dos apóstolos, eles estão disponíveis na Bíblia. O que nós não precisamos é de novos apóstolos, porque aí significaria que nós teríamos novas revelações, um novo evangelho, ou seria relançar o fundamento de alguma coisa que já foi feita. Dentro desse texto de fundamento, nós temos Efésios 2, que nos fala que, né, os apóstolos e os profetas lançaram o fundamento da igreja. Em Efésios 4, nós temos sobre profetas, e temos mais conteúdo sobre profetas no Novo Testamento. O que é o profeta no Novo Testamento? Ele é diferente do Antigo Testamento, como alguns falam? Como que a gente pensa na figura de um profeta? Sim, o profeta, o termo profeta designa alguém que é o porta-voz de Deus. É alguém através de quem Deus fala. No Antigo Testamento, Deus levantou pessoas, chamou pessoas para serem profetas, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Em cada um deles foi um chamado específico. Jeremias conta a história dele. O próprio Ezequiel também narra aquele momento em que Deus
o chama. Isaías, capítulo 6, narra de como Deus chamou Isaías para ser profeta. Então, no Antigo Testamento, o profeta era um ofício, era uma vocação, alguém que era chamado por Deus para entregar a mensagem que começava assim: assim diz o Senhor. E aquilo que aquele profeta dizia deveria ser recebido como palavra autoritativa de Deus, não era para ser questionado. Quem executa esse papel no Novo Testamento? Os apóstolos. Os apóstolos foram chamados, foram designados, e eles falam assim diz o Senhor, e eles falam com autoridade. Da mesma forma que os profetas do Antigo Testamento escreveram Escritura, inspiradamente, são os apóstolos e seus associados do Novo que nos dão as Escrituras do Novo Testamento. Então, os sucessores dos profetas do Antigo Testamento são os apóstolos do Novo. O profeta no Novo Testamento, ele não é um chamado, mas ele é um dom. É uma habilidade que Deus dá a pessoas na igreja para trazerem uma palavra de Deus extempore. Extempore quer dizer de improviso. Diferente do mestre que ensina regularmente na igreja, do pastor que ensina regularmente na igreja, o profeta é alguém a quem Deus dá uma palavra, dá uma perspectiva, um insight, como a gente diz em inglês, né? Uma visão ou uma percepção de alguma coisa que ele traz por ser relevante para a igreja naquele momento. Os profetas eram permitidos falar nos cultos, como nós vemos na igreja de Corinto, só que eles tinham que ser julgados. O número de profetas era limitado e ele tinha que ser examinado naquilo que ele dizia. Então, o profeta do Novo Testamento não é o mesmo profeta do Antigo Testamento. Quem faz esse papel no Novo Testamento são os apóstolos. Os profetas, como eu disse, já é um dom e ele é dado a várias pessoas numa comunidade de trazer uma palavra da parte de Deus que seja extempore, né? Era alguma coisa para o momento. É mais uma palavra de exortação, de ensino, como Paulo diz em 1 Coríntios 14, que o profeta ensina, exorta, edifica. Não tem nada a ver com adivinhar o que é que tem na vida dos outros, ou com quem você vai casar. Com quem você vai casar. Não tem nada disso no Novo Testamento com respeito ao profeta. E quando a gente vê no Novo Testamento, o profeta deve ser julgado segundo aquilo que está na Escritura. Ou seja, o que ele fala não é para divergir do ensino inspirado apostólico. Então você diria que os profetas eles trazem uma mensagem extemporânea, um insight, mas eles não trazem uma mensagem de inspiração no mesmo nível que os apóstolos. Não. John Piper tem, se a gente perguntar como é que isso se manifestaria hoje, o John Piper uma vez deu uma explicação que eu achei fantástica. E eu achei que combinava muito comigo. John disse que durante a semana o dom de mestre que ele tem operava à medida que ele se debruçava na Bíblia, nos comentários, nos originais, para preparar o sermão. Ali era o mestre agindo. Minutos antes dele começar a pregar, ele orava e dizia: Deus, dá-me o dom de profetizar, para que durante a pregação eu veja alguma coisa, ou eu diga alguma coisa que eu não percebi durante os meus estudos durante a semana. Então, essa é a diferença do profeta e do mestre. Então, já me aconteceu muito disso. Eu me preparar durante a semana, preparar um sermão, estudar detalhadamente o que é que eu vou dizer, fazer um esboço, às vezes bem detalhado. Aí, de repente, durante a pregação, alguma coisa vem à mente, alguma coisa, uma luz, uma perspectiva que eu não tinha pensado, que eu não tinha percebido, vem de uma maneira convincente, que compele o meu coração e eu falo aquela coisa. Então ali é o profeta falando. Ele não se preparou para isso, é um insight, uma perspectiva que Deus lhe deu e que acontece durante a pregação. Então isso seria uma manifestação moderna do que seria o dom de profecia. Alguns relatam que Spurgeon, né, ele estava pregando e no meio da pregação ele disse que havia um homem que tinha trabalhado no dia do Senhor, no domingo, e tinha lucrado tanto, vendido tanto, lucrado tanto, e lá tinha uma pessoa exatamente nessas condições. Seria algo mais ou menos assim, algo que vem de um insight, ou isso, a história é mais balela? Eu não sei se isso aí é fake news, tem muita coisa atribuída a esses grandes vultos da história, né? Parece muito nos memes, né? Atribuições assim que a gente vai procurar, e Lutero é vítima disso, Calvino, muita coisa atribuída a eles e não diz. Ainda que fosse verdade que Spurgeon teria recebido, através de revelação divina, o conhecimento da situação e do pecado de alguma pessoa ali, eu não veria aquilo como sendo exatamente o dom da profecia. Mas aquilo foi um milagre, Deus querendo abençoar ou tocar no coração da vida daquela pessoa. Seria a profecia, o dom da profecia, se Spurgeon fizesse isso regularmente.
né? Se toda vez, todo culto, ele dissesse, Deus está me dizendo que tem uma pessoa aqui em tal e tal situação. Mas agora convenhamos, o auditório de Spurgeon era de 5.000 pessoas. Quais eram as chances dele estar errado se ele dissesse, Deus está me dizendo que aqui no meio tem alguém que trabalhou no domingo e ganhou dinheiro? Né? Seria a mesma coisa de eu chegar aqui na conferência, onde temos cerca de 700 jovens, e dizer assim, Deus está me revelando que tem alguém aqui que está procurando uma moça com quem casar. Quais são as chances de eu estar errado? Altas. E tem muitas profetadas por aí que são mais ou menos assim. Mas pensando em Efésios 2, um dos argumentos que usam é que se os profetas lá lançaram os fundamentos também com os apóstolos, esses profetas você entende que é do Novo ou do Antigo Testamento? Essa é uma discussão muito antiga e os exegetas não conseguem chegar a um acordo. Existem duas possibilidades. A dificuldade é a sequência. Sim. Paulo diz que a igreja está sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Isso. Então, aquela sequência é uma sequência histórica. Se for uma sequência histórica, então são os profetas do Novo Testamento. E eles então teriam recebido revelação em pé de igualdade com os apóstolos. Não haveria dificuldade com essa posição se você admitir que no período de transição, no período em que os apóstolos estavam em atividade, havia um grupo de profetas apostólicos que compartilhavam estas revelações. Curiosamente, entretanto, nenhum deles deixou nada escrito. Não tem nada no Novo Testamento que foi escrito por um profeta. Tudo foi escrito ou por um apóstolo ou por alguém associado a um apóstolo e que não era reconhecido como profeta. A segunda possibilidade de interpretação é que Paulo não está fazendo uma sequência histórica. E nós temos um exemplo de que Paulo nem sempre obedece essa sequência, lá em 1 Tessalonicenses, quando Paulo diz que os judeus perseguiram os apóstolos, mataram os profetas e crucificaram o Senhor Jesus Cristo. Está totalmente fora de ordem. Ele não está seguindo a sequência. Os profetas que ele diz aqui é os profetas do Antigo Testamento, que aparecem depois dos apóstolos. Então, pensando nessa possibilidade, eu costumo interpretar essa passagem de Efésios 4 como sendo não em sequência histórica. Paulo está falando de que o fundamento da igreja está sobre a revelação que Deus deu aos profetas do Antigo Testamento e aos apóstolos do Novo. Só que na hora de escrever, porque o foco dele está sendo ali no seu ministério, ele está falando ali do seu ministério entre os gentios, então ele primeiro mencionou os apóstolos, em seguida acrescentou os profetas, mas a referência é aos profetas do Antigo Testamento. Seria para nós hoje, né, o fundamento do Antigo e do Novo Testamento. Exatamente, sobre o qual a igreja se eleva, se edifica. Agora, há muitos que se dizem apóstolos e profetas hoje em dia. Sim. E um tempo atrás eu parei para ver o número de avisos e alertas contra falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos, e é assustador. Que praticamente quase em todos os livros do Novo Testamento você tem um aviso desse. Só que a igreja hoje em dia ela não presta muita atenção para isso, ela não analisa e julga com sabedoria. Como que a gente pode... Primeiro vamos começar com o mais fácil. Como que a gente pode saber se alguém é um falso apóstolo? Primeiro, indagando em que sentido ele se considera apóstolo. Okay. Se ele disser que para ele ser apóstolo é simplesmente... Ele se considera apóstolo porque Deus o chamou para ele lançar o fundamento da igreja no sentido de pregar o evangelho em locais onde o evangelho não for anunciado, como um missionário, eu não teria dificuldade. Seria mais na ideia de enviado. Enviado. Por exemplo, Ronaldo Lidório, que é um missionário extremamente conhecido no Brasil, ele foi a Gana e lá ele pregou o evangelho entre a tribo dos Concombas, que hoje existe uma igreja lá organizada, crescendo e tudo mais. Eu não teria dificuldade em dizer que Ronaldo Lidório é o apóstolo aos Concombas. Então, nesse sentido, esse tipo de linguagem era usado também durante a reforma dos puritanos. Sim, havia referência nesse sentido, né? A história da igreja, inclusive, se refere a fulano de tal, que foi o apóstolo dos germanos, o apóstolo dos celtas, missionários que foram enviados para pregar o evangelho naquele lugar. Aliás, esse é o sentido básico da palavra apóstolo, aquele que é enviado. Então, eu perguntaria, em que sentido você se chama apóstolo? A pessoa diz, não, é apenas para indicar que eu sou um missionário, eu sou enviado para pregar o evangelho em tal lugar. Então, eu não tenho dificuldade com isso. Mas se a pessoa disser que ele é apóstolo no sentido de que ele tem a mesma autoridade dos 12
e do apóstolo Paulo, que Deus está lhe dando revelações sobre novas maneiras de agir, sobre novas fases do plano da redenção e do mover de Deus, e que ele tem autoridade sobre outros líderes, dá cobertura espiritual. Então estou diante de um falso profeta, porque não há mais apóstolos como os 12 e o apóstolo Paulo. Ele não cumpre, não tem ninguém que possa cumprir as qualificações e os requisitos que eram exigidos ou exibidos no ofício apostólico do século I. Eu sei que um tempo atrás, teve alguns que até estavam tentando corrigir o apóstolo Paulo. Sim, então... sim, de vez em quando aparecem uns doidos desses aí. E é interessante que quando Paulo fala sobre os falsos apóstolos, ele fala, onde ele fala sobre Satanás, né, se disfarçar de anjo de luz. Uhum. Ou seja, eles podem aparecer, né, os seus servos fazem a mesma coisa, parecer como se fossem apóstolos de Jesus Cristo genuínos, mas muitas vezes são transvestidos. Exatamente. Né, uma camuflagem aí. E falsos profetas, que é um pouco mais complexo, né? Tem vários avisos de falsos profetas. Nós temos Jesus falando para tomar cuidado, até que eles vão realizar sinais e prodígios. Para a gente também não crer só por causa do miraculoso. Como que a gente analisa quem é um falso profeta? Isso. Nós temos que voltar lá para o Antigo Testamento e particularmente para Deuteronômio, onde Moisés trata desse assunto em 2 lugares. Primeiro vamos começar com o capítulo 18, onde Moisés diz assim: se no meio de vocês se levantar um profeta e anunciar um prodígio, e esse prodígio não acontecer, então não fui eu que falei através desse profeta. Ele é um falso profeta, ele tem que ser apedrejado e assim vocês vão eliminar o mal do meio de vocês. Então, o primeiro critério que aparece na Bíblia sobre falso profeta é o não cumprimento da sua predição. Ele se apresenta pretendendo estar falando da parte de Deus e anuncia alguma coisa que Deus vai fazer. Aquilo não acontece, então é sinal de que ele não estava falando da parte de Deus. Então, ele é considerado um falso profeta e deve sofrer a penalidade por isso. E hoje em dia, então, uma igreja, com alguém que traz uma palavra que não se cumpre, deveria talvez pensar no método de disciplina? Deveria ser excluído, com certeza. Excluído, digo, disciplinado. Sim. E se não se arrepender, finalmente excluído, não é? Mas infelizmente isso não acontece. Você vê a gente aí que se diz profeta, profetizando ano da prosperidade, nesse ano vai acontecer isso, Deus vai fazer isso, e não acontece absolutamente nada, e o cara continua profetizando mentiras Até porque normalmente eles colocam acima da igreja local, né? Não pode mexer no ungido do Senhor, né? Diferente do que Paulo fala em Coríntios, claro, quando ele fala sobre tem que julgar os profetas. E o segundo teste do verdadeiro profeta está em Deuteronômio, mas no capítulo 13. Paulo diz assim: se no meio de vocês se levantar um profeta e anunciar um prodígio, e aquele prodígio acontecer, e em seguida o profeta disser, vamos e sigamos a outros deuses, esse é falso profeta. Então ele tem que ser igualmente disciplinado, como o profeta que anunciou o prodígio não aconteceu. Então são 2 critérios. Primeiro, anunciar coisas que não se cumprem, e segundo, ensinar heresia. Vamos seguir outros deuses. Então, o profeta pode, de repente, até predizer alguma coisa, ou fazer um sinal e um prodígio que aconteça, mas se a teologia dele não for bíblica, os cristãos não deveriam se impressionar com os aparentes sinais e prodígios, porque nós temos que saber que nem tudo que é sobrenatural é de Deus. Esse é o problema. O pessoal pensa que tudo que é sobrenatural é de Deus. Não é. Existem outras forças em operação no mundo, espíritos malignos que são capazes de fazer coisas aparentemente sobrenaturais. A Bíblia fala que o anticristo ele faz sinais e prodígios da mentira, fala de demônios que são operadores de sinais. Está lá em Apocalipse, né? Diz até que eles parecem com sapos, né? Operadores de sinais. Então, a gente não deve ficar impressionado com isso, mas com aquilo que o profeta está ensinando. Então, são 2 testes, o teste da veracidade do cumprimento e o segundo, o teste da ortodoxia, se o que ele ensina está de acordo com a palavra de Deus. E acho que as pessoas têm que tomar cuidado também, porque Jesus fala que eles viriam muitas vezes em nome de Jesus, em nome de Cristo. Em nome de Cristo. E as pessoas simplesmente assumem, ele fala que é um profeta de Deus, então eu tenho que recebê-lo sem nenhum critério. Eu acho que esse é um problema quando a gente vê que algumas pessoas são mais interessadas em receber esse tipo de revelação do que buscar conhecer a revelação que Deus já deu plena, inspirada e inerrante. Exatamente. Esse é um dos pontos, inclusive, principais da reforma protestante.
A Reforma Protestante fez questão de colocar a Bíblia na mão do povo para que o povo pudesse julgar, analisar e ver por si mesmo aquilo que estava sendo ensinado e pregado. Isso porque, durante séculos, no período medieval, a Igreja Católica manteve a escravidão das consciências, sonegando a verdade, sonegando o conhecimento das Escrituras ao povo. Ninguém lia a Bíblia, porque a Bíblia estava em latim, ninguém falava latim, nem os padres falavam em latim. E o povo permanecia ignorante da verdade de Deus. E, em cima dessa ignorância, o Papa e todo o magistério católico, a hierarquia católica, predominava e cativava as mentes no período medieval. A Reforma Protestante ela foi liberadora, porque ela disse a autoridade na igreja ela está baseada na Escritura, sola Escritura, somente a Bíblia. Se o pastor, se o bispo, o padre, quem quer que for que seja, não tiver pregando a palavra de Deus, ele não tem autoridade absolutamente nenhuma. Nas famosas palavras de Lutero lá, quando questionado, ele disse, a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Se eu não pudesse ser convencido pela palavra de Deus, eu não vou recantar, não vou voltar atrás nas minhas declarações e nas minhas afirmações. É isso que precisa ser resgatado hoje. Né? Em vez das pessoas se submeterem à autoridade de líderes que se autoimpõem, né? Até dizendo assim, você não pode questionar a minha autoridade, os evangélicos deveriam voltar para as Escrituras, como única regra de fé e prática e juiz supremo em todas as matérias de fé e de ação na vida da igreja. O que é engraçado é uma coisa que você já disse, né, e seria talvez um tema de um outro VCast, as similaridades entre o movimento, né, carismático neopentecostal com a Igreja Católica. São impressionantes as similaridades. E outro exemplo, o apego a objetos. Sim. Não é que as relíquias na Idade Média eram assim uma fonte de riqueza incalculável para o Papa. E você vê a mesma coisa, a ênfase em objetos ungidos, né, que são distribuídos ao povo mediante troca de recursos financeiros e esse tipo de coisa. A autoridade centrada em uma pessoa, né, na Idade Média, o catolicismo era centrado na figura do Papa. Em alguns meios neopentecostais e carismáticos, é a figura do fundador da igreja, que é inquestionado, não, está acima de crítica e tudo mais. São muitas semelhanças de fato. E dá, de fato, um programa só sobre isso. Muito obrigado, reverendo. As ordens. Até o próximo VCast.